Pronto, então para encontrar o mínimo múltiplo comum desses dois monômios aqui, você encontra primeiro a forma fatorada, ou seja, do 6 e do 4, né? Você fatora, encontra. E faz a multiplicação. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, está aqui o 12. O A, ele tem o mesmo expoente, então pode ser qualquer um dos dois. E o B, um é expoente 6, outro é expoente 3. Você escreve o de maior expoente. Esse tópico aqui foi o que a gente viu na aula anterior. Então hoje, o que é que a gente faz hoje? Hoje a gente dá continuação. Eu vou trabalhar com vocês aqui alguns exemplos, certo? Alguns exemplos que eu achei interessante e vou tentar explicar de maneira bem simples para que vocês consigam resolver as atividades que eu vou enviar para vocês sobre esse tema. Então, determinar o maior divisor e o menor, né? Tá aqui, maior divisor comum, né? E o menor múltiplo comum desses termos aí. Então, eu vou colocar U ao quadrado, V também ao quadrado, X. E U à quarta, V, Y. Certo? Então, o que é que eu quero? Eu quero que você encontre o maior divisor entre esses dois monômios. Observa que isso aqui é um monômio, certo? E isso aqui também é um monômio. Então são dois monômios. Eu quero que você encontre o maior divisor comum e o menor múltiplo comum desse monômio. Então vamos lá. Eu vou fazer de maneira bem didática, certo? Bem calma, bem tranquila, sem pressa, para vocês entenderem bem. Então, eu vou escrever assim. Eu vou reescrever o termo. O quadrado, V quadrado, X, certo? E dessa vez eu vou especificar para vocês os fatores. Quais são os fatores que formam esse primeiro cara aqui? É o U, certo? Eu vou até colocar de uma coisinha diferente para ficar mais legal. O U, o V e o X. Pronto, esses são os fatores, ok? Quais são os fatores que formam o segundo monômio? Então aqui a gente coloca fatores, aparecendo um V. Aqui você tem os fatores U, V e o Y, certo? Alguém batendo a porta? Pronto, então observa bem, eu escrevi dessa forma para que você entenda que existem fatores que são iguais nos dois monômios. Fica claro que você observa que o U é um fator comum aos dois monômios e o V também é um fator comum aos dois monômios, certo? Mas por que eu fiz isso? Ora, eu fiz isso porque o M... Eu fiz isso porque o MDC são exatamente esses fatores comuns. Certo?
Só que o MDC você pega o fator que é comum com o menor expoente. Então, o U é comum aos dois monômios. Tá aqui. Mas quais deles tem o menor expoente? O 2 ou o 4? Logicamente o 2, né? Então você pega aqui, ó, o U ao quadrado. Aí daí você olha para os outros fatores. Quais deles são comuns? O V, né? O V está nos dois monômios. Aí você pega aquele que tiver o menor expoente. Só que o V tem, todos os dois têm expoente 2. Então, nesse caso, não, esse aqui, né? Perdão, esse aqui tem expoente 1. Então você pega o que tem o menor expoente. Pronto, esse é um MDC. Já está resolvido. Agora, para encontrar quem é o C, você pega os termos que são comuns e não comuns com o maior expoente, certo? O maior divisor comum, você pega os termos comuns com o menor expoente. O mínimo múltiplo comum, você pega os termos que são comuns e não comuns com o maior expoente. Então, a resposta para o MMC aqui vai ficar U à quarta, V ao quadrado, X, Y. Certo? O X e o Y entram porque eles são diferentes, né? Não são comuns. Então, você tem que pegar os termos que são comuns e os termos que não são comuns. É uma análise que você faz. Observa que não tem cálculo para fazer, certo? É por isso que é bem tranquilo encontrar maior divisor e menor. Mas vai ser muito importante para vocês fazerem as simplificações que vão vir um pouco mais na frente. Então vamos lá, vamos analisar só mais uma vez. Você vai, para encontrar o maior divisor comum, pegar aqueles fatores que são comuns, certo? Que estão nos dois monômios, com menor expoente. E para encontrar o mínimo múltiplo comum, você vai pegar os termos que são comuns, que é o U e o V, e aqueles termos que não são comuns, que é o X e o Y. Você pega todos eles, só que cada um deles com seu maior expoente. É dessa forma que você faz a análise quando tiver uma questão envolvendo esse tipo de problema. Vamos ver aqui mais um exemplo B, onde agora eu vou colocar números também. 36, a terceira e 40 AB ao quadrado. Pronto, novamente, dois monômios, certo? Só que agora tem coeficientes. Você pode estar se perguntando, o que é coeficiente, pelo amor de Deus? Bom, coeficiente nada mais é do que os números, né? Os coeficientes são os números. A parte literal, certo? A parte literal são as letras. Tá vendo? Então, um monômio se divide em coeficiente e parte literal. Quando você está trabalhando com o maior divisor e mínimo múltiplo comum, você tem que levar em consideração os coeficientes quando eles aparecem, certo? Então, para isso, você vai encontrar a forma fatorada do 36 e do 40, que foi o que eu expliquei na aula de terça, né? Como é que se calcula, que é fatorando. Não vou fazer a fatoração, certo? Essa fatoração aí, eu creio que vocês já sabem como faz, porque eu dei uma breve revisada e vocês já vêm fazendo isso há bastante tempo. Então, o 36A, a terceira, agora eu vou fazer de amarelo, o 36A, a terceira, ele pode ser escrito... Opa, esqueci do 6 ali, não foi? 36A, a terceira, ele pode ser escrito como sendo o seguinte: 2 ao quadrado
vezes 3 ao quadrado vezes o A à terceira. Ok? Essa é a forma fatorada do 36 à terceira. Cujos fatores são o número 2, o número 3 e... Deixa eu fazer para ficar um padrão. 2, o 3 e o A. Pronto, então esses são os fatores do 36A à terceira. Beleza, agora vamos fazer a forma fatorada do 40 AB ao quadrado. O 40 na sua forma fatorada é 2 à terceira vezes 5 vezes o A vezes o B ao quadrado, onde os fatores são os termos 2, 5, A e B. Pronto, encontrei a forma fatorada e encontrei os fatores. Vamos analisar para responder. Bom, novamente, o maior divisor comum. O maior divisor comum é aquele termo que é comum, certo? É aquele termo que é comum aos dois, que nesse caso é o 2 e o A, certo? Com o menor expoente. Então, o termo comum aqui é só o 2 e o A. Aí você pega o 2 com o menor expoente. Entre 3 e 2, claro que o 2 é menor. Então você pega o expoente 2. E a letra A com o menor expoente. Você aqui tem A elevado à primeira e aqui A à terceira. O menor expoente com certeza é o A primeira. Então, o maior divisor comum é o 2A. 2 elevado ao quadrado A. Certo? Mas a diferença é que aqui agora você tem esse 2 elevado ao quadrado, não é verdade? Esse 2 elevado ao quadrado ele tem que ser resolvido. Essa potência é uma potência simples, né? Não é nada de outro mundo. 2 elevado ao quadrado é 4. Então 4A. Certo? Isso aqui é igual a isso aqui. E o mínimo múltiplo, certo? O mínimo múltiplo comum, ele é a multiplicação dos termos que são comuns, né? Esses que são comuns, e os outros que também não são, certo? Então são os termos comuns e os não comuns. Aí fica o quê? Com o seu maior expoente, né? O 2 aqui, ele tá, ó, ele é um fator comum, tem expoente 3 e expoente 2. Você pega o maior, então 2 é a terceira. Vezes, agora você pega o 3 ao quadrado, vezes o 5, vezes o A é um fator comum, então você pega o de maior expoente, A terceira, vezes o B ao quadrado, certo? E isso nada mais é do que a multiplicação deles dois é simples, né? A multiplicação aqui, a multiplicação desses termos é simples, porque 2 à terceira é 8, 3 ao quadrado é 9 e vezes 5. Então, 8 vezes 9 é 72, né? 72 vezes 5 dá 360,
O A terceira não tem com quem multiplicar. E o B ao quadrado não tem com quem multiplicar, você só escreve na frente. Então, essas são formas, né, bem mais fáceis, você tomando por análise termo a termo, fazendo ali a sua decomposição e depois encontrando quais são os seus fatores para determinar quais deles são ou não fatores comuns, certo? Esses são fatores comuns. E depois você encontra de forma bem tranquila o que está sendo pedido, né? Eu vou fazer mais um para ficar de bom tamanho. Só que agora eu vou fazer com mais de 2 termos. 9xy e 6y ao quadrado. Aí novamente você faz a análise de cada um separadamente, ou seja, você encontra a forma fatorada de cada um separadamente, começando pelo primeiro, né? 4x ao quadrado é a mesma coisa aqui. Qual é a forma fatorada do 4? A forma fatorada do 4 está aqui, né? Ó, eu mostrei para vocês. É 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vezes x ao quadrado. Pronto, essa é a forma fatorada desse monômio. Vamos encontrar a forma fatorada do... Sim, só para finalizar aqui, colocar direitinho, né? Quais são os fatores aqui? Os fatores... é o 2, né? E o x. Deixa eu... Como eu estava fazendo de um... para ficar um padrão. Pronto. Assim fica mais legal. Agora você vem para o 9xy e faz a mesma coisa. A forma fatorada do 9, 3 elevado ao quadrado, vezes o x elevado à primeira, vezes o y também elevado à primeira. Quais são os fatores? Os fatores são 3, o x e o y, certo? Aí agora você vem para o último, que é o 6y ao quadrado. Forma fatorada do 6 é 2 vezes 3 vezes o y ao quadrado. É só você ter paciência que você sempre acerta esse tipo de questão, porque elas são simples, né? Os fatores, quem são? Os fatores são as bases, né? Então, 2, 3 e o próprio y, certo? Pronto, agora você pode fazer análise tranquilamente para determinar o maior divisor, ok? Então você faz aqui, ó, maior divisor comum. Você olha para para os seus fatores e vê aquele que é comum aos 3, certo? Ele tem que ser comum aos 3. Então, nesse nosso caso aqui, você observa que não tem nenhum, né? Porque o x, ele está no primeiro monômio, está no segundo monômio, mas não está no terceiro. A mesma coisa é o 3, ó. Está no último monômio, está no segundo, mas não está no primeiro. O 2 também, e o y está no último, está no segundo, mas não está no primeiro. E não tá, então não tem ninguém. Se não tem nenhum fator comum aos 3, certo? Automaticamente você já conclui que é 1. Isso é de imediato, certo? Se não tem fator comum, o MDC é 1. Agora o MMC, que é o mínimo múltiplo, aí você vai ter que tomar cuidado, porque lembre-se do que eu falei, tem que ser os fatores comuns e não comuns com seu maior expoente. Então vamos analisar.
O 2 com o maior expoente. Aqui é 1, né? Aqui é expoente 1. Mas a gente quer o de maior expoente. Então é o 2 ao quadrado. Certo? Então 2 ao quadrado. Vezes o 3. Aqui no 3, o expoente aqui é 1, mas aqui é 2, ó. Então eu pego o de expoente 2. Então 3 elevado a 2. Vezes, pronto, parte dos coeficientes já foram. Agora é só as letras. O x aqui, ó, é expoente 1, mas aqui é 2, ó. Então eu pego o de maior expoente. Então x ao quadrado vezes, agora é o y. Esse y tem expoente 2 e esse tem expoente 1. Então eu pego esse aqui que tem expoente 2, certo? Daí eu chego à conclusão que o mínimo múltiplo comum é 2 ao quadrado, que é 4, e 3 ao quadrado, que é 9. Então 4 vezes 9, 36. As letras você só repete elas. X ao quadrado, y ao quadrado. Pronto, então é assim que vocês procedem, certo? Quando eu pedir para você determinar o maior divisor e o menor múltiplo comum de monômios, certo? Faz a fatoração direitinho, ok? Faz a fatoração direitinho. Lembrando que os números aqui, por exemplo, os números você tem que escrever ele, né? Lembra desse detalhe da aula passada. Puxa o traço, faz a divisão por 2, que vai dar 18, por 2, 9, por 3, 3, por 3, 1. Então 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado se repetiu duas vezes, e 3 ao quadrado porque se repetiu também duas vezes. Então o 36 ele é 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. É daí que vem esses termos potência e fator primo, certo? Fiquem atentos a esse detalhe, porque isso aqui é importante, certo? E algumas das vezes vocês terão que trabalhar com isso. Mas esse detalhe aqui para monômios a gente utiliza bastante, só que ele não é tão utilizado quanto é o polinômio. Então, para isso, a gente agora tem que verificar como que se calcula, né, na realidade, o MDC e o MC, só que de polinômios. Aí para polinômios, vamos ter que tomar bastante cuidado, porque as fatorações que vimos nas aulas anteriores, foram vistas nas aulas anteriores, elas aparecem com frequência. Então, se você, no caso, esqueceu de alguma das fatorações, está achando complicado ali, não está lembrando, sempre tem a possibilidade de você visitar as videoaulas que estão lá no meu canal para relembrar, né? Já que vocês vão ter que utilizar com frequência, né? Vocês vão ter que utilizar com frequência essa parte de fatoração. Bom, então vai ser o seguinte. A gente vai utilizar as regras praticamente que a gente utilizou nos monômios, certo? Então deixa eu ver se o texto voltou ao normal. Se voltou, até legal que eu escrevo aqui e fica de boa. Acho que o tamanho 24 tá legal. E a letra aqui, deixa eu ver, tem uma aqui que é bem legalzinha. Não, aí
fica melhor para mim e melhor para vocês também, porque eu posso fazer de maneira bem didática, né? Pô, rapaz, sozinho não. É Brooklyn, não sei o que, eu tô no C. Essa daqui tá legal. Pô, rapaz, por quê? Se preocupem não, é porque é assim mesmo, viu? Pronto, então vamos lá, vamos ver se ele me ajuda aqui. No caso de polinômios, primeiro fatoramos. Sempre, né? Sempre é dessa forma. Primeiro fatoramos. Sempre é dessa forma. E depois que você faz a fatoração, por isso que eu disse, o assunto de fatoração é importantíssimo, né? Depois é que você vem com as regras. Semelhantes. Pronto, tá aí. Então, para fazer esse cálculo do maior divisor comum e do mínimo múltiplo comum dos polinômios, você vai primeiro, né? Vamos dar destaques aqui agora. Vamos lá, vamos dar destaques. Então, primeiramente, a gente fatora, certo? É o que você tem que fazer. Depois que você fatorar, é que você vai aplicar o que a gente chama de regras, certo? Depois, observa bem que ele chega e deixa explícito, né? Depois você aplica as regras. Semelhantes a utilizadas no caso dos monômios. Então a gente faz a fatoração tudo direitinho, depois vê os termos, encontra os fatores, depois que encontrar os fatores, vê os que são semelhantes, aí no final é que você vai tirar a conclusão, certo? Então são casos interessantes que ficam bem explicados quando mostrados em exemplos. Então vamos fazer aqui uns exemplos para fixar bem essa ideia de como a gente vai fazer isso com os monômios. Então eu vou pegar um aqui bem simples, né? Onde vamos determinar novamente, né, o maior divisor comum e o mínimo múltiplo comum dos polinômios. Pronto, então eu vou chamar de A o primeiro, certo? Então, vamos lá, o primeiro polinômio, x ao quadrado menos 9. O segundo, x ao quadrado
mais x mais 12. Opa, menos, né? Menos 12. E o terceiro, x ao quadrado menos 6x mais 9. Não, eu vou facilitar mais ainda. Como esse é o primeiro contato de vocês com esse tipo de conteúdo, eu vou fazer apenas com 2 de início. X ao quadrado menos 6x mais 9. Pronto. Então a gente trabalha com 2. Depois eu aumento, certo? Depois eu aumento e a gente faz. Então aqui eu vou botar o i. A gente faz com mais de 2. Ok? Então, claro, novamente a gente faz a mesma ideia, certo? Só que dessa vez eu vou escrever o que é que eu estou fazendo. Então, a primeira coisa aqui que eu vou fazer vai ser fatorar os polinômios. Eu vou colocar tipo mandando o que é para fazer. Fatore os polinômios. Pronto, então você pega o primeiro, certo? X ao quadrado menos 9. Aí como você vai saber que tipo de fatoração vai utilizar? Aí é exatamente o que eu falei. Você tem que revisar os conteúdos, fazer um resumo, né? Dos 5 tipos de fatoração que a gente fez. Aí você faz o resumo do primeiro, coloca um exemplo. Faz o resumo do segundo, coloca um exemplo. Quando você vê o resumo, você já vai conhecer que isso aqui é um produto da soma pela diferença. Certo? Isso aqui é um produto da soma pela diferença. Isso aqui, ó, ele nada mais é do que x menos 3 que multiplica x mais 3. É um produto da soma pela diferença de 2 termos. Certo? Como é que eu sei disso? É fácil de dizer. Você vai fazer o quê? Você vai tirar a raiz quadrada desse termo, x ao quadrado, e vai tirar a raiz quadrada desse termo, raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de 9 é 3. Então tá aqui x, 3 e o menos é o sinal que está entre eles, ok? Mas isso aqui foi mostrado para vocês com bastante exemplos, para vocês trabalharem nesses conteúdos específicos, né? Aí o que é que você faz agora? Você destaca, né? Você destaca aqui, ó, quem são os fatores, né? Então a gente coloca aqui fatores. Quem são os fatores desses caras? Os fatores aqui são, ó, x menos 3 e o x mais 3. Eles são os fatores. Certo? Estou fazendo bem compassadamente para que vocês tenham esse primeiro contato com esses tipos de fatorações. Então agora você pega o segundo, x ao quadrado menos 6x mais 9 e fatora ele também. Aí, claro, você olhando os exemplos, com base nas aulas anteriores, você vai ver que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, né? Ele é um trinômio quadrado perfeito, e esse trinômio quadrado perfeito, ele nada mais é do que x menos 3 ao quadrado, certo? Como é que eu sei? Novamente, da mesma forma que eu fiz o outro, né? Eu tiro a raiz quadrada desse termo, x quadrado,
tiro a raiz quadrada desse x, opa, perdão, 9, né? Aí aqui vai dar x, aqui vai dar 3, e agora eu faço a verificação, faço a verificação. Como é que é feita essa verificação? Você multiplica 2 vezes a primeira raiz, x, vezes a segunda raiz, 3, e o resultado tem que dar igual, certo? Aqui é x, né? O resultado tem que dar igual ao termo que está aqui, ó, tá vendo? 6x. Então, é um trinômio quadrado perfeito, formado por x menos, porque o sinal aqui é menos, então aqui também é menos, 3, ok? Então, essas análises, elas são importantes, mas o objetivo é que você conheça, certo? Para fazer de forma direta, sem necessitar ter que estar fazendo essas observações. Então, os fatores aqui, ó, são os termos x menos 3. Na realidade, só o termo x menos 3, né? Pronto, então você fez, ó, do mesmo jeito que a gente fez o outro lá, né? A gente encontrou os fatores. Agora você vai me dizer quem é o maior divisor comum, certo? Que é aquele que se repete, né? E aqui fica fácil de observar quem está se repetindo, né? Fica fácil de se observar. Então esse aí é o termo comum a eles. Só que você pega o de menor expoente. Lembra, esse aqui o expoente é 1, ó. E aqui também, certo? Aqui o expoente é 2. Você pega o de menor expoente. Então, o maior divisor comum aqui é só o x, né? Só o x menos 3. E o menor múltiplo comum, nesse caso, é o produto dos fatores que são comuns, né? Que são esses aqui, e os não comuns, com seu maior expoente. Então, se aqui é 2 e aqui é 1, eu vou pegar o de maior expoente. Então, no caso aqui, eu pego o x menos 3 ao quadrado, vezes, né, o fator que não é comum, x mais 3. Pronto, está resolvido nosso problema, né? Certo? Então observa que também não é difícil, né? Também não é difícil. Só que, claro, você tem que tomar cuidado, né? Muito cuidado com qual dos termos você vai escolher. Novamente, só repetindo, né? Já o primeiro contato de vocês, você fatora primeiramente, fatora o polinômio, certo? Depois que você fatora o polinômio, aí você vem para determinar quais são o maior divisor e o menor múltiplo. Daí, ó, você tira a conclusão que para o maior divisor é aquele que é comum, ou seja, aquele que se repete tanto no primeiro polinômio quanto no segundo. Então, no nosso caso, como depois da forma fatorada, quem se repete é o x menos 3. Aí você pega o termo que se repete com o menor expoente, ó. Aqui o expoente é 1, aqui o expoente é 2. Então eu pego esse daqui, x menos 3. Pode colocar sem parênteses, já que não tem termos mais fora esses dois, né? Já para o menor múltiplo, você faz... você pega os termos que são comuns, que é o x menos 3, com o maior expoente, né? No caso aqui 2. E aqueles que não são comuns também, eles entram também no mínimo múltiplo. Então fica x menos 3 ao quadrado, que multiplica x mais 3. Beleza? Não é difícil, né? Vocês obedecem a essa mesma regra que sempre vai dar certo. Essa regra é, digamos, universal, né? Então tal que eu vou mostrar aqui outro exemplo a vocês, e vocês vão ver que a solução ela é idêntica, né? É extremamente idêntica. Agora, claro, é importantíssimo que vocês saibam
encontrar a forma fatorada do polinômio. Então eu vou colocar aqui um termo que é bem parecido, x ao quadrado menos 4, certo? E eu vou colocar aqui, ó, x ao quadrado menos 4x mais 4. Pronto, esse daqui eu vou deixar para vocês tentarem resolver, certo? Já que ele é idêntico, né? Observa só os passos que eu fiz, ele é idêntico. Ó. Aqui é x ao quadrado menos 9. Aqui é x ao quadrado menos 4. Aqui x ao quadrado menos 6x mais 9. Aqui x ao quadrado menos 4x mais 4. Então a forma de resolver realmente é a mesma, né? Realmente a forma de resolver é a mesma, certo? São soluções simples, você deve apenas se espelhar nos exemplos, né? O bom desse conteúdo é isso, você apenas se espelhando nos exemplos, vocês conseguem resolver tranquilamente, ok? E com relação aos monômios, também. Para esse tipo de conteúdo que eu estou dando para vocês aqui, eu vou passar uma lista de exercícios, certo? Baseado na aula que eu dei para vocês terça e nessa aula de hoje, certo? Eu vou colocar fatorações bem simples, apenas para vocês exercitarem, certo? Vocês exercitarem direitinho. Eu vou fazer isso com vocês. Porque de início, essa parte aqui é fundamental que vocês entendam bem quais foram os procedimentos que eu utilizei para determinar esse maior divisor e esse mínimo múltiplo desses polinômios, certo? Então vocês obedecem sempre essas regras. Primeiro você faz a fatoração, como eu fiz aqui, ó, fatore. Opa, aqui é fatore, né? Aqui é um T. Fatore os polinômios, então você fatora primeiro usando as técnicas que a gente já utilizou. Depois que você fatora, você encontra quais são esses fatores, né? Você encontra quais são eles, para por fim você verificar quem é e quem não é semelhante ou comum, né? Vamos chamar de comum. Comum porque ele pertence ao primeiro polinômio e também pertence ao segundo polinômio, ele está nos dois. Então ele é chamado de fator comum porque está nos dois polinômios, certo? Então esse exemplo aqui você começa da mesma forma, né? Quando você for tentar fazer, então você começa a escrever novamente aqui, ó. Vou dar já uma colher de chá para vocês. Vocês colocam aqui, ó, fatore os polinômios. Do mesmo jeito que eu iniciei, é por isso que eu digo, você se espelha, né? Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer a fatoração do primeiro, certo? Depois você vai fazer a fatoração do segundo. E por fim, aí sim, você vai encontrar aqui, ó, o MDC. E você vai encontrar o MMC. Pronto, aí eu já deixei praticamente armado, né? O primeiro pontinho aqui significa que você fatora o primeiro, o segundo pontinho significa que você fatora o segundo. Por fim, você observa quem é comum aos dois e pega o de menor expoente para o maior divisor. E aqueles que é comuns e não comuns, você pega os que têm maiores expoentes, né? Expoentes. Beleza? Eu vou parar a gravação por aqui, certo?